ter a sua existência na sociedade. De João Ninguém passou a ser o João que virou a notícia de jornal. E o narrador é aquele que conta a história. Então observe que nós teremos mais de um tipo de narrador. Nessa enumeração de elementos da narrativa, o último que nós apontamos foi o narrador. Importantíssimo é você perceber que autor e narrador não se confundem, né? O narrador é aquele escolhido para contar a história. O autor pode escolher contar a história com um narrador personagem, com um narrador observador ou um narrador chamado onisciente. Nós vamos ver então que há focos narrativos diferentes. Foco é a maneira, o como se enxerga. Vejamos quais são esses dois focos e vejamos os tipos de narrador. Foco narrativo em primeira pessoa, temos um narrador que participa das ações, né? Ele vai falar sobre algo que aconteceu com ele próprio ou do seu ponto de vista. É claro que a escolha desse narrador personagem faz com que nós tenhamos uma narrativa parcial, já que ele conta a história de acordo com o seu ponto de vista. O narrador em terceira pessoa, o foco narrativo em terceira pessoa, né, pode ser aí dividido em narrador observador ou narrador onisciente. Então, o que é o narrador observador? É aquele que está vendo tudo. Ele vê tudo que está exteriorizado, mas aquilo que está dentro da personagem, o que a personagem sente, o que a personagem sonha, ele não pode nos revelar. Enquanto que o narrador onisciente pode, inclusive, nos dizer quais são os pensamentos, os sonhos, as aspirações de uma personagem. Viram, então, dois focos narrativos, três tipos de narrador. E tende a haver uma coerência entre o enredo e o foco narrativo. Eu não posso escolher um narrador que seja em primeira pessoa, extremamente inteligente, intelectualizado e fale da sua vida usando um vocabulário, por exemplo, coloquial. Eu tenho de ter o cuidado de escolher o narrador segundo as características da personagem e segundo a forma como eu penso em desenvolver a história. Um outro elemento muito importante que nós vamos estudar com bastante cuidado numa próxima aula é o discurso. O discurso vai estar ligado também ao narrador. O narrador vai dar voz à personagem? A personagem vai falar diretamente? Não, a personagem vai falar através do narrador. Ou não, a personagem não quer falar, o narrador nos conta o pensamento da personagem. Então, esse elemento, o discurso, muito importante também na narrativa, será estudado na nossa próxima aula de redação. E eu espero você. Um grande abraço, até lá! Olá, tudo bem com você? Vamos hoje, na nossa aula de redação, ver alguns dos principais elementos da narrativa. Vamos ver narrador e discurso. Não na teoria, porque na teoria vocês já viram comigo. Hoje nós vamos praticar. Vamos ver alguns textos, alguns excertos, fragmentos literários e neles nós vamos tentar identificar o tipo de narrador, classificar o narrador e também achar os discursos que podem ali estar presentes, as chamadas vozes presentes no texto. Vamos começar com um texto de Machado de Assis. É importante que você tenha em mente que no vestibular aparecem textos contemporâneos, textos atuais e textos também do século XIX, XVI, 17, enfim, você vai perceber uma linguagem diferente desta que você hoje lê, que você hoje utiliza na sua comunicação. Mas você deve saber lidar com essa linguagem. Não há tantas diferenças semânticas assim, mas há um texto que eu vou ler com vocês que você vai achar uma palavrinha muito estranha, vai parecer um erro, mas não é.
Lembre-se de que a literatura, desde o século XVI até agora, vai ser pedida a você no vestibular. Vamos ler o texto então. De repente, Honório olhou para o chão e viu uma carteira. Abaixar-se, apanhá-la e guardá-la foi obra de alguns instantes. Ninguém o viu, salvo um homem que estava à porta de uma loja e que, sem o conhecer, lhe disse rindo: "Olhe, se não dá por ela, perdi-a de uma vez." "É verdade", concordou Honório, envergonhado. Esse texto é um texto de Machado de Assis, de um conto chamado A Carteira. Muito bem, eu quero que você tente identificar comigo que tipo de narrador é esse presente e qual é o discurso que evidentemente está ali presente. Voltemos para o texto e você já responde para mim. Veja, quando se diz Honório olhou para o chão e viu uma carteira, e aí o narrador continua a abaixar-se, apanhá-la, continua falando sobre as ações da personagem, nota-se que há um narrador que é simplesmente observador. Ele está de fora observando as ações. E eu quero que vocês também observem a presença do discurso direto. Nós temos aí, e vejam os sinais de pontuação marcando o discurso direto. "Olhe, se não dá por ela, perdi-a de uma vez." O travessão, o falar de forma direta, usando o tempo no presente, é sinal de discurso direto. Observe que há um verbo presente, que é o concordou, que nós chamamos de verbo dicende ou de elocução, bastante comum em discursos diretos ou mesmo no discurso indireto. Muito bem, esses verbos de elocução ou verbos dicende indicam quando a personagem vai falar. Então, eu posso dizer, ele respondeu, dois pontos, e mostrar a fala direta da personagem, característica então do discurso direto, ou o verbo dicende de elocução pode aparecer no discurso indireto. Eu posso dizer, ela informou-me que neste momento não poderia atender-me. Simplesmente o narrador transmitiu a fala da personagem, usou um verbo de elocução e depois esse verbo de elocução não nos deu a frase de forma direta, a própria personagem falando. Então, comece a observar que nem sempre eles aparecerão, mas eles são sim marca, quando presentes, desse discurso direto ou indireto. Tudo bem? Guardaram os nomes? Então, são verbos dicende, ou chamados declarativos ou ainda de elocução. Ficou claro? Então, nós vamos ler mais um trecho para você também tentar perceber qual é o narrador e qual é o discurso predominante. Tinha medo de abrir a carteira. Podia não achar nada, apenas papéis e sem valor para ele. Ao mesmo tempo, e esta era a causa principal das reflexões, a consciência perguntava-lhe se podia utilizar-se do dinheiro que achasse. Não lhe perguntava com ar de quem não sabe, mas antes com uma expressão irônica e de censura. Podia lançar mão do dinheiro e ir pagar com ele a dívida? Eis o ponto. A consciência acabou por lhe dizer que não podia, que devia levar a carteira à polícia. Nós continuamos com um fragmento do Machado de Assis do conto A Carteira, mas nesse momento aparece uma outra voz, um narrador diferente, um narrador que sabe o pensamento da personagem. Eu quero que você acompanhe de novo esse trecho comigo, já atentando para essa dica que eu estou dando de que há um narrador que nos revela o pensamento da personagem e o momento em que esse pensamento diretamente nos é mostrado pelo narrador. Vamos de novo ao texto? Observe este trecho. Está lá. Podia não achar nada, apenas papéis e sem valor para ele. Ao mesmo tempo, e esta era a causa principal das reflexões. A consciência perguntava-lhe se podia utilizar-se do dinheiro. Veja, como é que o narrador sabia o que se passava pela consciência da personagem? Só é possível esse tipo de colocação no texto se o narrador for onisciente, se ele conseguir saber o que se passa dentro da cabeça da personagem. E nesse trecho,
podia lançar mão do dinheiro e ir pagar com ele a dívida, o que nós temos é uma reflexão direta da personagem. Só que essa reflexão nos é revelada pelo narrador. Você percebeu, então, o narrador onisciente, que nos revelou de forma direta o pensamento da personagem. Nós vamos ver mais um texto. Nesse texto, nós vamos ver o último tipo de discurso, que ainda não vimos nos outros. Lembre-se, já vimos o discurso direto, a personagem falando, vimos o discurso indireto livre. Qual está faltando? Veja agora no texto. Começou por não dizer nada, pois em mim 2 olhos de gato que observa. Depois uma espécie de riso maligno aluminou-lhe as feições, que eram duras. Afinal, disse-me que nenhum dos enfermeiros que tivera prestava para nada, dormiam muito, eram respondões e andavam ao faro das escravas. 2 eram até gatunos. Esse texto é de um conto chamado O Enfermeiro, ainda de Machado de Assis. Bem, nesse texto você percebeu a presença da palavra dos, que hoje nós falamos dois. Isso vai acontecer também com outras palavras, como por exemplo, coisa, você vai encontrar em textos do século XIX, do século XVIII, e hoje se fala coisa. Assim como antes se dizia vossa mercê, que passou com o tempo a vós mercê, que passou com o tempo a você, e que hoje nós dizemos se. Você está bem? Você hoje vai à escola? Enfim, essas modificações elas são absolutamente naturais na língua. Mas não é esse o ponto que eu quero que vocês apenas observem, mas responda agora. Afinal, qual é o tipo de narrador e que discurso está presente neste fragmento? Ache elementos que justifiquem sua resposta no texto. Há um trecho que diz aí, pôs em mim 2 olhos. Apareceu um mim, que é o indicador de uma primeira pessoa. E mais para frente ainda há o verbo e o pronome. Disse-me. Alguém disse para mim, eu que estou contando a história. Nós temos um narrador que é personagem, um foco narrativo em primeira pessoa. Há um personagem que participa da história, ele conta a história para nós. E observem também um fragmento em que o discurso indireto está presente. Veja lá, disse-me, ao invés de aparecer 2 pontos travessão na outra linha, o convencional discurso direto, há a reprodução pelo narrador daquilo que foi dito. Disse-me que nenhum dos enfermeiros que tivera prestava para nada, dormiam muito, eram respondões e andavam ao faro das escravas. Vocês notaram? Quem disse essas coisas não foi o narrador. Ele contou para nós o que alguém disse para ele. Então, nós achamos aí um exemplo de narrador, personagem e de discurso indireto. Também apareceu um verbo dicende, aquele verbo que vai indicar o que vem depois do discurso, que vai ser anunciado, como eu disse, seja direto ou indireto. E às vezes o verbo dicende vem após o discurso, tanto direto quanto o indireto. Ficou claro? Entendeu? Bom, agora eu quero que você pense em fazer uma narração aí na sua casa. Eu vou fazer uma proposta, vou ler um tema que já apareceu numa grande faculdade, no vestibular de uma universidade muito importante, que você vai tentar desenvolver, prestando atenção àqueles elementos já estudados. A caracterização da personagem, do espaço, do tempo, o narrador, e você vai criar o discurso. Mas veja que nessa proposta há elementos que são já definidos. Esses elementos que são já definidos implicam na sua nota. Se você não os obedecer, você perderá nota quando compuser o seu texto. Então, não deixe de seguir qualquer orientação. Vamos ler comigo? No dia 5 de outubro de 1999, terça-feira, o jornal Correio Popular, em Campinas, São Paulo, publicou a seguinte manchete de primeira página, acompanhada de breve texto. 100 mil ficam sem água em Sumaré.
Um crime ambiental provocou a suspensão do abastecimento de água de cerca de 100 mil moradores de Sumaré. A medida foi tomada na sexta-feira, quando uma mancha de óleo de aproximadamente 3 quilômetros de extensão surgiu nas águas do rio Atibaia. Anteontem, uma nova mancha apareceu nas proximidades da estação de tratamento de água 1, na divisa entre o bairro Nova Veneza e o município de Paulínia. A situação somente será normalizada na quinta-feira. A CETESB investiga o caso e os técnicos acreditam que o produto óleo diesel ou gasolina foi despejado em esgoto doméstico em Paulínia. Observe a proposta agora. Leve em conta esta notícia. Veja, você tem de levar em conta a notícia e os elementos que nela aparecem. E privilegie a hipótese dos técnicos, apresentada no final do texto. A partir desses elementos, escreva uma narração em terceira pessoa, foco narrativo em terceira pessoa. Então, o narrador vai ser ou observador ou onisciente, caracterizando adequadamente personagens e ambiente. Crie um detetive ou um repórter investigativo que, quando tenta resolver o crime ambiental, descobre que o ocorrido é parte de uma conspiração maior. Muito bem, imagine que várias pessoas tiveram essa mesma proposta para redigir o texto. Então, o que vai fazer diferença é a sua criatividade, a originalidade com a qual você trata os elementos já definidos na proposta. Tente aí desenvolver o seu texto. A prática é que vai fazer com que a sua redação cada vez se aprimore mais. Tudo bem? Quero que você treine aí na sua casa para ter um excelente desempenho na sua prova, no seu vestibular. Um grande abraço e até a próxima aula. Olá! Quantas vezes você já enroscou na palavra dissertação? O que é dissertar? Há vários tipos de texto dissertativo. Há crônicas dissertativas, há textos jornalísticos de cunho dissertativo, há textos didáticos de cunho dissertativo. Mas o que você deve guardar, o que você deve pensar, é que para reconhecer um texto dissertativo é necessário verificar se há a exposição de uma ideia. Eu agora, falando com você sobre dissertação, estou dissertando. Procure guardar uma definição básica de dissertação. Simples, bastante simples. Vamos lá. O tipo de texto em que predomina a defesa de uma ideia é chamado de dissertação. É claro que, do jeito que eu falei, parece que é muito simples fazer um texto desse tipo. E a maioria dos vestibulares exige que se faça uma dissertação. Você deve tanto saber fazer um texto dissertativo, como reconhecer um texto dissertativo. Mas vamos imaginar uma situação concreta. Se você quer chegar a algum lugar ao qual você nunca foi, qual é a sua primeira ideia? Você vai ver um mapa, você vai calcular a distância para se chegar a esse lugar, você vai pensar nos meios existentes para se chegar a esse lugar. É melhor ir de ônibus? É melhor ir de carro? É melhor ir de avião? O que você pode fazer? É necessário também que você pense o tempo que vai levar para fazer esse percurso, quais são os lugares pelos quais vai passar, enfim, você faz um plano e estuda meios de deixar mais fácil essa sua caminhada, esse seu percurso, essa sua viagem, enfim. Para fazer um texto dissertativo, você vai partir do mesmo plano. Vai fazer um plano, vai planejar, vai seguir um caminho. E é sempre o mesmo caminho. Pode ser que você escolha meios diferentes, mas o caminho será o mesmo. Vamos pensar nesse caminho? Muito bem. Vejamos 3 partes essenciais para que você trace o seu planinho e escreva o seu texto. Vejam comigo. Você vai ler o tema e pense o seguinte: qual é o assunto? O que você sabe sobre esse tema? Como é possível você se posicionar acerca desse tema? Depois que você entender qual é o assunto, é necessário que você pense nas informações que possui sobre ele. Você já leu textos jornalísticos acerca do tema?
Você já leu reportagens? Você já viu na TV reportagens? Você já leu textos didáticos no seu livro, na escola, em geografia, em história? Você conhece textos literários sobre aquele tema? Enfim, pense no maior número de informações possível. E por fim, conclua o seu texto. Esse é o seu plano, esse é o seu caminho. Traçado esse projeto básico para se escrever o seu texto dissertativo, você deve também aprender a reconhecer, como eu disse, um texto dissertativo que outro autor compôs. O caminho será o mesmo. Vamos ver qual é o assunto, quais são as ideias discutidas e como se conclui. Vou ler um parágrafo dissertativo para vocês. Vocês vão acompanhar e já pensar junto comigo sobre o planinho básico. Tema, como o tema foi tratado e a que conclusão se chegou. Vamos juntos? No mundo moderno, onde é cada vez mais dura a competição pessoal e cada vez mais profundo o abismo da ignorância, não por incapacidade do espírito humano, mas pelo aumento enorme da quantidade de coisas a aprender, a leitura ainda é dos mais decisivos meios para a aquisição de conhecimento. Leitura e personalidade continuam juntas. Dize-me o que lês e te direi quem és. Você conseguiu perceber qual foi o assunto? De que tema o autor tratou? Ele tratou da leitura, mas não da leitura como um elemento banal, da leitura como um elemento diferenciador do indivíduo. E como ele fez isso? Ele caracterizou o mundo moderno. Nós temos um mundo em que a competição é acirrada, em que os meios de informação são vários e todas as pessoas podem ter acesso a todas as informações. Mas o que fará o indivíduo diferente do outro indivíduo? É a leitura, é o que ele lê. Ele encerra o texto dizendo: dize-me o que lês e direi quem tu és. Conclui-se então do texto inteiro que a leitura é o diferencial para o indivíduo. Você concorda que esse autor conseguiu nos persuadir de que a leitura é importante? Eu fui convencida disso, espero que você também tenha sido. Vamos lá. O que eu gostaria agora é que você entendesse que mesmo sendo um parágrafo pequeno, são poucas linhas, há uma estrutura textual. Essa estrutura dissertativa será encontrada num texto de 10 linhas, 5 linhas, 30 linhas, 50 linhas, não importa a quantidade de informações que você tenha. São 3 partes bem definidas. Nós vamos ver os nomes dados a essas 3 partes. Fique bem atento e tente reconhecer no seu texto e no texto dos outros esses aspectos formais da dissertação. Vamos lá. Temos primeiro a tese. A tese é o primeiro parágrafo, o momento em que vai aparecer a ideia central a ser discutida. Na tese, você deve buscar, da forma mais clara, mais objetiva possível, informar ao seu leitor qual o posicionamento que você tomará acerca do tema que vai ser desenvolvido. Você definiu bem qual é a tese? Você sabe onde quer chegar? Lembre-se, você só pode fazer um bom texto se você conseguir traçar o seu plano. Você precisa definir, eu quero chegar a tal ponto. Esse ponto aparece lá no primeiro parágrafo, lá na tese. O segundo momento é o desenvolvimento. É lá que você vai colocar todas as informações que possui sobre o assunto. O que você sabe do assunto no país, fora do país, entre os estados. Veja, de acordo com o assunto, você pode traçar comparações, você pode fazer citações literárias, você pode colocar os seus assuntos, os seus conhecimentos, né, dentro do assunto, conhecimentos de geografia, conhecimentos de história, tudo isso no desenvolvimento. Dependendo do número que você tiver de linhas para desenvolver, você vai selecionar aquelas ideias mais importantes. A terceira parte é a conclusão. Na conclusão, você pode apresentar ideias que resolvam o problema que lhe foi dado lá no tema, na proposta, ou você pode simplesmente retomar a ideia central e encerrar o texto. Vejam,
Essas três partes, então, a tese, o desenvolvimento e a conclusão estarão sempre presentes. Como se vai usar cada uma dessas partes? Qual é a quantidade de informações que você vai colocar no desenvolvimento e como você vai concluir, dependerá da proposta que você tiver para desenvolver no vestibular. Se você tiver 20 linhas, você vai adequar o seu desenvolvimento a essas 20 linhas. Lembrando que o primeiro parágrafo deve ser o parágrafo da tese, o parágrafo introdutório. Se você for muito claro nesse primeiro momento, o seu trabalho posterior será buscar informações que convençam, que visem persuadir o leitor ou ouvinte de suas ideias. Concluir, para muita gente, é a parte mais difícil, mas não é. Você fez uma excelente tese, você desenvolveu com informações que tinha sobre o assunto, teve tranquilidade para colocar diversos tipos de informações, então você só vai arrematar o seu texto. É um arremate, é para dizer, veja, encerrei a minha exposição sobre o assunto. Vamos lá. O que eu vou propor agora é que você faça o seu texto na sua casa. Vamos ver um tema que já foi de um vestibular. Então, veja que é um tema adequado a você, ele já caiu no vestibular há algum tempo e você vai traçar o seu planinho e desenvolver esse texto aí na sua casa. Vamos ler junto comigo? Vestibulando, na sua opinião, quais seriam os caminhos para uma melhoria do nível de ensino no Brasil? Muito bem, você entendeu o tema? Você só pode falar da questão do ensino no Brasil. O que fazer para melhorar a educação no país? Esse é um tema objetivo. Você vai falar sobre educação no Brasil e, mais especificamente, sobre o que é possível fazer para melhorar o nível educacional no país. Há temas que são subjetivos, que é necessário interpretar. Esses temas subjetivos nós vamos tratar em outro momento, numa outra aula. Nesse caso, você definiu. Você vai falar sobre a melhoria no ensino do país. Como começar o texto? Como começar a sua tese? Comece de uma forma simples. Para melhorar a educação no país, seria necessário que pense em todas as informações que você tem sobre educação. Pense em todos os estados. Pense na educação pública. Pense na educação particular. Tente se colocar na visão do governo, o que o governo poderia fazer, o que a sociedade poderia fazer. Imagine que você vai apresentar um projeto para melhorar a questão educacional no país. É muita responsabilidade, mas se esse tema foi dado para você, vestibulando, é porque você consegue desenvolvê-lo. No fim, na sua conclusão, mais alternativas de soluções podem ser apresentadas, além das que você, porventura, tenha colocado no desenvolvimento, ou simplesmente você poderá fazer uma retomada da tese. Você poderá dizer, enfim, para se chegar à melhoria pretendida na área educacional, faremos determinada coisa. Veja lá, você trace o seu plano, fazendo a sua tese, retome até o próprio tema, pense em todas as informações e planeje o conteúdo e depois conclua o seu texto. Queridos, desenvolvam esse texto, exercite o escrever. Não se aprende de outra forma a escrever a não ser escrevendo. Lembre-se de que algumas expressões como na minha opinião, eu acho que, não são adequadas. Porque se o texto é seu, é claro que o que estará ali é o que você acha, é o que você pensa. Não é isso mesmo? Então, tire o eu do seu texto. Coloque o assunto à frente. Pense que você deve escrever numa linguagem clara, numa linguagem objetiva. Isso também é treino. Isso também é desenvolvimento de habilidade que você certamente possui. Numa próxima aula, nós estaremos desenvolvendo outros temas,
outras possibilidades de iniciar o texto e alguns desfechos. Um grande abraço. Olá, tudo bem com você? Vamos continuar a falar sobre redação. E hoje é algo muito interessante. Nós vamos falar sobre tema. O tema é a proposta que você terá de desenvolver no vestibular. Um tema será proposto para que você pense a respeito dele e redija o seu texto. Mas não há só um tipo de tema. Há temas que são objetivos e temas que são subjetivos. Para entender a diferença entre esses dois tipos de tema, eu gostaria antes que você prestasse atenção à diferença entre conotação e denotação. Uma nomenclatura muito utilizada nos vestibulares, em qualquer prova que você vá fazer de interpretação de texto, né, e que vai influenciar sim na sua interpretação temática. Vejamos o que é a conotação e o que é a denotação. Leia na tela. Denotação. A palavra será usada em sentido literal. Nós temos como marca da denotação a objetividade. Sempre que se disser esse texto é denotativo, é porque é um texto objetivo. A palavra tem sentido literal. A conotação é uma permissão, digamos assim, para que nós possamos utilizar a linguagem num sentido figurado, um sentido que nós desejamos atribuir àquela palavra. Então, nós dizemos que a marca da conotação é a subjetividade. Leia esse texto, que faz parte são versos de uma música do Gilberto Gil, que você deve conhecer, para que nós entendamos essa questão da denotação e da conotação. Veja lá. Uma meta existe para ser um alvo. Bom, essa é uma definição clara, objetiva do que é meta. A meta é um alvo. Mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível. Veja, o próprio Gilberto Gil está dizendo que, se o poeta usa a palavra meta, ele pode estar utilizando em sentido conotativo e não estar desejando querer que aquela palavra signifique o que ela realmente no dicionário significa, né? Meta é igual a alvo, mas ele quer que meta seja qualquer outra coisa, quem sabe até o inatingível. Você percebeu? Então, a conotação permite àquele que faz uso da palavra a figuração. É possível usar a palavra fora desse sentido real. Quando eu falo em real, eu estou falando do sentido dicionarizado, objetivo, aquele que todos dominam e conhecem. Há temas que vão aparecer no vestibular em que vai ser necessário a sua interpretação. São os temas subjetivos, em que a conotação predomina. Vejamos um exemplo de tema subjetivo e, imediatamente a esse tema subjetivo, nós vamos verificar como é possível fazer a delimitação do assunto. Sim, você vai interpretar o tema e vai pensar quais são as possibilidades de tratar esse tema. Ele é subjetivo, eu vou interpretá-lo. E como eu posso associá-lo a coisas concretas da sociedade, do dia a dia, da economia mundial, da sociedade, enfim, no aspecto social, econômico, político, como você desejar. Mas é necessário fazer essa interpretação e delimitação. Depois desse processo é que você vai redigir a sua tese, que nós já falamos, é aquela afirmação central que será desenvolvida no decorrer do seu texto. Vamos ao exemplo. Esse tema é subjetivo, veja, tudo que é sólido desmancha no ar. Sobre o que eu estou falando? O que é esse sólido? Sobre o que eu devo falar? Será que eu vou fazer aqui um tratado de física? Será que eu vou fazer aqui, mostrar todos os meus conhecimentos acerca da química? Talvez não seja
esse o ponto de vista que o examinador quis que você demonstrasse. Observe que a referência abaixo, essa frase foi retirada do Manifesto Comunista de Karl Marx. É muito importante para que você faça a delimitação do assunto. Se você não souber nada sobre a referência, tudo bem, mas tente sempre trazer aquele tema subjetivo para questões objetivas. Aí aparecem na tela duas sugestões. Como eu poderia tratar esse tema subjetivo? Veja, eu poderia falar sobre a observação de como a história elimina estruturas aparentemente eternas. Lembre-se, tudo que é sólido desmancha no ar. Eu posso pensar que o sólido não se desmanchará, mas observando a história eu verei que essas estruturas se modificam. Outra possibilidade. Trata-se de uma referência às instituições, comportamentos, modelos econômicos que se modificam no tempo. Para isso, você vai buscar fatos do seu dia a dia, fatos que você já tem arquivado aí em sua mente e que sirvam como exemplos para serem colocados no desenvolvimento da sua tese. Nós vamos ver agora um exemplo de tese acerca deste tema, né, e de uma dessas possibilidades de delimitação do assunto que eu estou propondo. Você pode ter aí outras ideias acerca desse tema. Então, leia a tese que eu redigi para que você tenha uma ideia de como tratar este tema segundo a delimitação de assunto que eu propus. Leia comigo. Nosso cotidiano parece cercado por estruturas fixas, imutáveis, sejam instituições, relações de poder, formas de vida. Mas, se dermos um passo atrás e olharmos a história, o que encontramos é uma sucessão de transformações, em que essas estruturas, que pareciam eternas, são criadas e destruídas. Essa é a minha tese, que eu fiz a partir da minha delimitação do assunto, do tema que foi proposto de forma genérica e é subjetivo. Cada pessoa vai interpretar de uma forma, mas existe um campo, né, de possibilidades para essa interpretação. Mesmo sendo tema subjetivo, você terá, obviamente, de comprovar dentro do seu texto qual